Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Assim diz a palavra de Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. De modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Nós muitas vezes não paramos para considerar de fato o que a palavra de Deus está dizendo. E por isso a gente não se choca muito com a Bíblia. Mas há algumas afirmações nas Escrituras Sagradas que são verdadeiramente chocantes. Esse é um dos textos que nos fala sobre isso. Pedro, amigo de Jesus, discípulo, companheiro, andando com ele há um bom tempo já, agora ouve de uma forma muito estranha uma afirmação de Jesus que volta para ele e diz, depois da declaração de Pedro, e diz: arreda de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. É bom lembrar que esse mesmo texto, Mateus 16, é o texto que fala que depois da declaração de Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai Celestial, que está nos céus. E logo depois há uma afirmação, que é uma afirmação muito mal interpretada pela Igreja Católica, que diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, no texto anterior, Jesus está falando: você é bem-aventurado. Você teve a revelação do Pai, você entendeu o que o Pai estava querendo dizer para você, e você é um dos homens bem-aventurados. Essa compreensão que você tem, Pedro, não é uma compreensão humana, é uma compreensão espiritual. E logo em seguida, Jesus volta para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Às vezes a gente não para pensar no que a Bíblia está falando. Mas hoje eu queria pensar, eu vou voltar a esse texto aqui do versículo 23, mas o que mais me chamou a atenção nesse texto aqui é a afirmação do versículo 21, dizendo o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Era necessário. A morte de Cristo não era um acidente de percurso, era uma necessidade. Essa mesma expressão, era necessário, é usada por João no capítulo 4, quando João fala que quando os discípulos estão caminhando para Jerusalém, param em frente ao poço e se encontram com a mulher samaritana, a Bíblia diz: era necessário que Jesus passasse por ali. Mas se você vai olhar a geografia do texto, você vai perceber que na verdade não era necessário Jesus passar. Era necessário no plano de Deus, não necessário geograficamente. Jesus não tinha que passar. Aliás, aquele caminho era o caminho que os judeus nunca usavam. Agora é interessante você pensar que Jesus está dizendo aqui, e ele expunha, o texto aqui diz que ele expunha claramente aos seus discípulos que era necessário seguir, morrer, ir para Jerusalém, ser entregue aos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado. Ele diz isso, e o texto de Marcos, que é correlato aqui, fala que ele expunha isso claramente. Ora, quando Pedro entende esse negócio, cai a ficha de Pedro, Pedro reage violentamente. Ele chama Jesus à parte e ele começa a reprovar Jesus. O texto aqui nos diz que ele começa a reprová-lo. É aquela ideia de Pedro chegar e dizer assim: para de falar essas bobagens. Você está entendendo o que o senhor está falando, não? As implicações do que o senhor está dizendo são muito graves. Você fica com essa atitude autocomiserada aí de vitimismo. Para com isso. Pedro chama Jesus quando ele entende o que Jesus está querendo dizer e começa a chamar a atenção de Jesus. Pedro se assenta com ele para dizer, e faz essa parte, disse: você não vai ficar falando desse negócio aí não, cara. Isso aí conspira contra todo o projeto da gente. Para com isso.
Por que era necessário Jesus morrer? Nós falamos tanto do sangue de Cristo, da morte de Cristo. Por que era necessário Jesus morrer? Deixa eu começar fazendo um pano de fundo de leitura aqui sobre o que eu percebo hoje sobre a cruz de Cristo. Um dos grandes clássicos, talvez o melhor clássico dos últimos anos que tenha sido publicado sobre a cruz de Cristo, foi escrito por John F. W. Stott. Stott é um dos homens mais respeitados no mundo evangélico hoje. Ele é episcopal, mas um homem de uma liderança mundial e tremenda. Foi o homem que coordenou todo o Congresso de Lausanne em 1974, que foi um marco na história da Igreja Cristã Mundial. Depois reuniu novamente em Amsterdã, depois reuniu em Manilha. Esse homem é um dos maiores expoentes, junto com Billy Graham, do século XX, do cristianismo. E ele resolveu escrever um livro sobre a cruz de Cristo. O título do livro dele é A Cruz de Cristo. E ele disse que ficou impressionado, porque ele começou a estudar os clássicos do século XX sobre a cruz, foi atrás de material para fazer pesquisa, para fazer referência. E ele descobriu uma coisa assustadora. Ele disse, havia 80 anos que ninguém escrevia alguma coisa mais densa sobre a cruz de Cristo. Nenhum pregador, nenhum escritor, nenhum mestre de teologia, nenhum professor de teologia sistemática dos seminários, nenhum pastor, ninguém tinha escrito nenhum trabalho substancial sobre a cruz de Cristo e o significado dela na cruz, nos evangelhos. E ele ficou literalmente assustado com isso. Ele ficou literalmente assustado. E quando ele escreve o livro A Cruz de Cristo, na introdução ele faz essas análises. Por que as pessoas não querem falar da cruz? Por que o Evangelho não tenta tocar nessa questão? Obviamente há muitas explicações, mas uma delas é que Jesus é a pedra de tropeço no diálogo interreligioso. Quando se fala das religiões que querem se aproximar, Jesus é essa pedra de tropeço. As pessoas vão bem quando se fala da ética, elas vão até bem quando se fala de um Deus único, mas quando entra na pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus é a pedra de escândalo. Agora, mais complexo ainda e mais escandaloso ainda é a questão de que o sangue de Cristo é, na concepção bíblica e cristã, o elemento fundante da nossa redenção. Ou seja, não há possibilidade de você ser salvo se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você tentar qualquer outro caminho, esse caminho é o caminho que as Escrituras Sagradas não tocam nele. Assusta-nos, portanto, hoje, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, assusta-nos a tão pouca ênfase na cruz de Cristo, dos pregadores modernos principalmente. Os pregadores modernos falam de tudo, mas eles não querem tocar na questão da cruz e do sangue. A bem da verdade, eu já pastoreei uma igreja que a líder do departamento infantil chegou toda assim, moderna, toda articulada, pedindo para que a gente retirasse o material da APEC, da escola dominical, porque tinha sangue demais. E os meninos poderiam ficar assim meio apavorados com a ideia do sangue. E ele disse, não, deixa o sangue aí. Vai ler a Bíblia, você vai ver como o sangue está presente. Há uma compreensão muito pequena que nós temos hoje sobre a centralidade da cruz. No entanto, o apóstolo Paulo fala, quando eu fui pregar entre vós, eu não fui com ostentação de linguagem, nem com palavras de sabedoria, porque eu nada queria saber a não ser a cruz de Cristo. Eu queria que vocês compreendessem uma única coisa, o apóstolo Paulo fala. De tudo que eu preguei, se vocês não entenderem nada, eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu quero falar da cruz, da mensagem da cruz, da morte de Cristo, do significado de Cristo. O texto aqui diz que Jesus começa a expor dizendo, era necessário. Era necessário. Agora é interessante que quando Jesus começa o ministério dele, logo depois de ele ter sido batizado no Rio Jordão, Satanás, o Espírito Santo permite que Satanás, e a Bíblia diz até que o Espírito Santo o leva, o impele ao deserto, para ser tentado por Satanás. Uma das primeiras coisas que Satanás faz questão de bater em Jesus, é levando-o a pensar no fato de que ele não precisava da cruz coisa nenhuma. Ele começou a fazer algumas sugestões mirabolantes para Jesus, que lhe dariam uma enorme visibilidade pública. Satanás é um ótimo marqueteiro.
Ele sabia que se Jesus fosse para o pináculo do templo, num dia de festa, de Páscoa dos judeus, e saltasse do pináculo do templo e os anjos protegessem, ele teria autenticado a mensagem dele. Mas na verdade Jesus entende a armadilha do diabo e o repreende. Porque Satanás sempre quis tirar Jesus da cruz. A cruz é o lugar onde Satanás não quer que Jesus chegue. Então todas as propostas de honra, de poder visível, material e humano que Satanás pudesse fazer para que Jesus não chegasse à cruz, ele faria. No entanto, John Piper faz uma análise interessantíssima, está no YouTube para quem quiser ver, o título é Quando Satanás Cometeu Suicídio. Ele diz que, na verdade, o que Satanás fez ao induzir os principais líderes para levar Jesus à cruz, foi um suicídio de Satanás. Ali era a morte dele. Não é isso que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15? Que na cruz Jesus expôs publicamente principados e potestades à vergonha e pegou os nossos pecados e encravou-os na cruz. Satanás não deveria nunca permitir que Jesus fosse à cruz. No entanto, Satanás não resistiu à tentação de ver o Filho de Deus na cruz. E ele suicidou-se ali. Você concorda ou não com a ideia de John Piper? É bom pensar nisso aí. É interessante pensar nisso aí. O projeto de Jesus aos discípulos era claro, desde o início. No entanto, os discípulos nunca entendiam isso. Por isso que Pedro está repreendendo Jesus aqui. Ele está chamando Jesus à parte, está reprovando. Pedro acha que Jesus tem que mudar o discurso dele. Que esse tipo de mensagem não é uma mensagem popular, não é interessante. E é por essa razão que Jesus agora é tão veemente com Pedro. Ele olha para Pedro e fala, arreda Satanás. Você já pararam para pensar como é que nós agiríamos se nós estivéssemos diante de Jesus e Jesus olhasse para nós e disse, arreda Satanás? É bom lembrar que Jesus já tinha dito para ele que Satanás, um dia Jesus sentou com Pedro e disse, Satanás, Pedro te requereu para te peneirar. O diabo quer se andar contigo, Pedro. Eu roguei ao Pai para que não desfaleças. Pedro deve ter ficado com esse negócio matutando na cabeça. O que é que o diabo queria fazer comigo? Agora Jesus olha para ele e fala, arreda Satanás e despegou. O negócio ficou feio mesmo. Jesus, porém, faz uma coisa incrível aqui, que nós precisávamos aprender isso como igreja. Jesus expulsa Satanás porque percebe que Pedro está sendo usado pelo demônio, está verbalizando um pensamento que é satânico, luciférico. No entanto, ele fica com Pedro. Em geral, quando uma pessoa emite um comportamento, uma declaração que é antibíblica e demoníaca, a gente espelha a pessoa e fica com o diabo. Jesus espelha o diabo e fica com Pedro. A gente espelha Pedro e fica com o diabo. É uma inversão perigosíssima. O texto aqui nos fala que Jesus diz, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. O que o diabo está fazendo aqui? O diabo está usando um dos melhores amigos de Jesus para retirá-lo da ideia clara de que ele precisava ir para a cruz. Para demovê-lo da centralidade da sua própria missão, que era ir para a cruz. Era necessário morrer. Era necessário morrer. A cruz não é um acidente de percurso na história de Jesus. Ela é uma necessidade. Precisa acontecer a cruz. Isso faz parte da ideia das Escrituras Sagradas. Agora, então, nós precisamos considerar por que era necessário. Eu gostaria de dizer três coisas. Primeiro, era necessário porque a cruz faz parte de um projeto de redenção que aconteceu lá na eternidade. A cruz é um projeto de Deus chamado Pacto da Redenção, que aconteceu lá na eternidade. Deus sabia que a sua humanidade cairia. Deus sabia que nós seríamos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Ele já proviu para nós o seu próprio Cordeiro. Jesus Cristo já foi nos dado como Cordeiro de Deus para morrer em nós. E isso foi um pacto da trindade no conselho eterno da sabedoria de Deus. É o chamado Pacto da Redenção. Jesus, lá nos céus, já tinha ele, o Espírito Santo e o Pai, já tinham acordado em relação a isso aí. Por isso que Marcos 8:32, um texto correlato, fala-nos que Jesus expunha a necessidade da morte dele claramente. Claramente, ele queria deixar bem claro isso aí. Em outras palavras, os céus
Não foram pegos de surpresa quando a raça humana caiu. Não foi alguma coisa que o céu ficou assim impressionado, dizendo, oh! Não. O Pai, Deus já sabia disso. Existem dois textos que, se você quiser ir comigo, caminhar e estudar comigo, pode vir, mas por favor marque aí Mateus 16, versículo 21, para a gente voltar depois. Um deles é 1 de Pedro, está lá perto do livro de Apocalipse, né? Logo depois de Hebreus, aí você vai encontrar a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Diz aí. 1 de Pedro 1, 18. Sabendo, o apóstolo Pedro parte do pressuposto que nós sabemos disso. E nós precisamos de fato saber isso aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Vocês sabem disso? Vocês sabem que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento pelo precioso sangue? Agora, olha como é que o texto continua. Como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20 diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Como é que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, se Jesus morreu 2000 anos atrás? Esse texto tem um texto correlato aqui em Apocalipse. Apocalipse é mais fácil achar, então os irmãos podem achar um pouquinho mais rápido. Apocalipse capítulo 13. Há uma afirmação aqui, muito interessante. Versículo 8, Apocalipse 13, 8, diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto, quando que Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Ei, peraí. Quando foi que Jesus morreu? O texto diz que aqueles que não vão entrar nos céus, eles não entrarão, porque o nome deles não foram escritos no livro de vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu antes da morte histórica dele, porque ele já tinha morrido no plano eterno de Deus. Ou seja, era necessário porque fazia parte de um projeto trinitariano da redenção. Jesus morreu na cruz por nós, antes de, historicamente, ele ter morrido. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham concordado sobre isso aí. O apóstolo Pedro, quando ele discursa no dia do Pentecostes, em Atos 2, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus. Então nós precisamos entender que era necessário, porque isso fazia parte do projeto trinitariano de Deus no Pacto da Redenção. Segunda razão pela qual era necessário que Jesus morresse, e ele expunha isso claramente, porque todo o pensamento das Escrituras Sagradas, irmãos, é construído sobre a realidade do sacrifício expiatório. Você começa a ler a Bíblia com atenção, você vai perceber que o sangue é sempre uma realidade presente em todos os livros do Antigo Testamento, em todos os livros do Novo Testamento. Óbvio, nem sempre nós entendemos por que o sangue está tão presente ali. Óbvio, nem sempre nós estamos com o pensamento plugado na centralidade das Escrituras Sagradas. Por exemplo, abre Gênesis capítulo 3. Na queda da raça humana já existe sacrifício. Já pararam para pensar nisso? Gênesis capítulo 3, os homens tentam fazer uma roupagem para se vestir de folhas de figueira. Deus diz, a roupagem de vocês não presta. Ela é falha. Olha, a roupa que esses homens usam refere-se à nossa espiritualidade falsa, que não é a espiritualidade centralizada na cruz, mas é a espiritualidade humana. O texto aqui nos diz, porém, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem é que providencia as vestes para a raça humana? Para Adão e Eva? Deus. Mas é interessante pensar que aqui é o primeiro sacrifício, porque a vestimenta é de peles. Animais foram sacrificados pelo próprio Deus para que a pele fosse usada agora pelos homens. A ideia do sangue começa a acontecer lá na queda da raça humana. No Antigo Testamento, você vai abrindo
levíticos, Êxodo, os cultos levíticos. Não existe culto levítico sem derramamento de sangue. E você se pergunta, por que tanto sangue? Porque a Bíblia diz, porém, lá em Hebreus, que esses sacrifícios de bodes e de carneiros, de ovelhas, nunca, jamais puderam curar o homem no tocante à sua consciência e nem expiar seus pecados. Então, por que foram feitos? Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala que tudo o que acontecia no Antigo Testamento era a sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, apontavam, eram tipologias, elas apontavam para o Cordeiro Eterno. Deus está preparando um povo para entender o sacrifício do seu Filho. Deus pega uma raça judaica e prepara essa raça judaica para que quando o sacrifício do Filho acontecesse lá na cruz, eles olhassem para o Cordeiro de Deus e dissessem, era então sobre isso que Deus estava falando? Era isso que ele estava querendo nos ensinar? Lamentavelmente, os judeus não entenderam isso, nem os discípulos estão entendendo. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer. Por isso que o Antigo Testamento é encharcado de sangue. E aquelas pessoas faziam o seu sacrifício, mas aqueles sacrifícios prefiguravam o sacrifício perfeito que haveria de ser feito uma vez por todas pelo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 23, fala que Deus propôs pelo sangue essa reconciliação da raça humana consigo mesmo. Deus faz isso aí. Portanto, no Antigo e no Novo Testamento, o sangue é a moeda espiritual. É com sangue que se expia. Por isso que Hebreus vai dizer que sem expiação, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Não há. Se você e eu quisermos ser purificados, nós vamos ter que ser expiados no sangue do Cordeiro. Apocalipse vai terminar, o livro de Apocalipse vai terminar exatamente isso. Em Apocalipse 19, você vai perceber que o cavaleiro surge ali no versículo 11, vestido, montado em um cavalo branco. A sua roupa está salpicada de sangue. E o versículo 13 vai falar, está vestido com manto, tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quando Jesus voltar, toda a associação de Jesus será a associação desse cordeiro que foi morto. Porque a Bíblia Sagrada toda, ela é uma unidade literária. É um pensamento inspirado por Deus. E todo pensamento, toda cosmovisão das Escrituras Sagradas está em cima desse sacrifício expiatório. Se você não entender isso, você não entendeu a centralidade da Bíblia. Você pode entender partes da Bíblia. E é por isso que pessoas pregam partes da Bíblia, pegam princípios morais, comportamentais, behavioristas, mas se você não estudar as Escrituras Sagradas com os olhos da expiação e da morte de Cristo, você não entendeu ainda o que a Bíblia está querendo propor para você. Terceira razão, por que era necessário? Porque Jesus precisava oferecer um sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento são imperfeitos para Deus. Sangues de bode, de touro, jamais podem expiar pecado. Hebreus 10, versículo 10, 12, diz claramente, não expia pecado. Era necessário que Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mácula, oferecesse uma única oferta. Tinha que ser perfeito o ofertante e tinha que ser perfeita a oferta. O que Deus está fazendo aqui agora? A raça humana pecou contra o Senhor. E os nossos pecados precisam ser punidos. Porque Deus, sendo justo, Ele não iria fechar os olhos como nós fazemos muitas vezes, achando que fechamos os olhos em relação ao erro dos nossos filhos, está tudo ok? Ou do irmão, está tudo ok? Deus não fecha, Deus é justo. Então quando Deus olha o meu pecado, a sentença que Deus tem para mim em relação ao meu pecado é uma só: condenação. Você não pode pisar no meu lugar santo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: preste atenção no meu currículo, quão maravilhoso ele é. E o Senhor agora abre as portas do céu e me deixa entrar, porque eu fiz tudo certinho. Não. Quando você chegar no céu, você não vai precisar dizer nada, porque você já sabe a sentença sua. A sentença sua é condenação.
Você está morto. Você é pecador, você é pecadora. Aos olhos de um Deus santo, você não tem nenhuma chance. E não adianta usar raciocínios e argumentos espirituais, filosóficos, psicológicos, para justificar a sua atitude de pecado. Então, Deus agora faz o quê? Ele aceita a oferta de Jesus por nós. E Jesus entra agora como o Cordeiro de Deus em meu lugar. E ele faz a expiação do meu pecado. Toda a ira de Deus, agora ela vai ser depositada sobre Jesus. Jesus paga o meu preço. Ele assume o meu lugar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que Jesus fez por mim ali? Ele pagou todo o meu pecado. Ele levou sobre si toda a minha vergonha. Ele levou sobre si toda a minha culpa e toda a minha condenação. Eu não mereço o céu. Eu não tenho condição de chegar no céu por mim mesmo. E ele faz agora um sacrifício de uma vez por todas, o Cordeiro sem mácula. E agora eu estou voltando para o céu. Eu já fui uma vez agora, poucos minutos atrás, tentando ir com vocês nessa caminhada. Vocês chegaram no céu. E vocês já sabem que vocês estão condenados. Mas agora com Jesus a gente começa a chegar no céu de novo. O apóstolo Paulo fala: nós temos intrepidez para entrar agora no Santo dos Santos, por meio do sangue do Cordeiro. Agora você chega no céu e você já sabe. Você não precisa dizer nenhuma palavra, porque você já tem outra compreensão. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Ele me resgatou. Ele me lavou. Eu estou puro aos olhos de Deus, não porque eu fui capaz de fazer qualquer coisa, mas porque Ele pagou por mim tudo o que era necessário. Jesus morreu por mim. Ele assume o meu lugar. Ele toma o meu lugar na cruz. É isso que significa a cruz. Eu deixo de ser inimigo de Deus e passo a ser amigo. Jesus me reconciliou com o Pai. E Ele abriu esse novo e vivo caminho pelo qual eu posso entrar com Ele nos céus. Por que é necessário a morte de Cristo? A morte de Cristo é necessária. Porque nós, desde o início, esse era o projeto de Deus para nós. Segundo, porque todo o pensamento das Escrituras Sagradas está voltado para a questão do sacrifício expiatório. E por último, Ele precisava fazer isso, para fazer um sacrifício perfeito por mim. Os meus sacrifícios agora não valem nada, mas o sacrifício de Jesus é tudo que eu preciso. E como é que eu respondo a isso? A minha resposta é uma resposta de amor e de gratidão. Quando eu faço as coisas para Deus, eu não as faço, ou pelo menos não deveria fazê-las, para comprar a Deus, para subornar a Deus, como as religiões animistas e pagãs fazem. Vamos dar agora dinheiro a Deus, vamos dar oferta a Deus, vamos fazer qualquer coisa, porque agora Deus vai olhar, vai ver que a gente está sendo joinha, e agora Ele vai gostar da gente. Não. E porque eu entendo isso, eu quero viver eternamente, servindo, adorando, amando, trazendo a minha vida em sacrifício para Ele. Sacrifício de louvor. Que Deus nos dê essa compreensão nessa manhã.